Sejam bem-vindos, antifrágeis. Meu nome é Diogo Caetano. Estamos iniciando um episódio hoje, dia 22 de junho, domingo. Eu me antecipei porque o conflito no Oriente Médio escalou. Recentemente, o Donald Trump atacou os Estados Unidos, as bases iranianas, e nós temos aí uma possibilidade de uma escalada desse conflito e, principalmente, pessoal, o fechamento do Estreito de Hormuz. Fiquem tranquilos, nós iremos hoje falar sobre o que está acontecendo no mundo e principalmente como defender o nosso patrimônio e como você pode lucrar, como você pode se beneficiar do caos, dos elementos da família da desordem. Inclusive esse é o lema do nosso canal. Mas pessoal, como nós estamos lidando com o cenário macroeconômico, o futuro seu, da sua família, nós pedimos um pouquinho de paciência, porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, a gente vai talvez aí pegar 8, 9 minutos, mas o que são 9 minutos, pessoal, comparado a você tornar o seu portfólio antifrágil, ou se você ainda não montou seu portfólio, é um momento, o dólar está extremamente baixo, pessoal, está dando uma mega oportunidade para aqueles que ainda não dolarizaram a sua economia, e como, pessoal, nós temos falado, então, pessoal, aqui nós, 3 semanas atrás, falamos do segredo por trás da nova perturbação, que a força estava no balanceamento, nós aqui já antecipamos há 3 semanas atrás, quando tudo estava lá em cima, como que nós devemos portar, quais ativos eu comprei para proteger meu patrimônio. Aqui na semana, 9 dias atrás, nós falamos sobre seja antifrágil, sobrevivem, e a gente está dando continuidade agora a esse tema. Cara, foi extremamente propício esse período que a gente tem abordado sobre a antifragilidade para mostrar que é altamente incerto o que está acontecendo no mundo, que nós não dominamos, o ser humano não sabe o que virá e que nós devemos, a melhor solução de investimento é a antifragilidade. Nesse episódio, das 9 dias atrás, Lucre com a Desordem, Seja Antifrágil, nós abordamos o que era antifragilidade, quais os conceitos, quais eram as 3 categorias, e a gente viu que ser antifrágil é a melhor delas, que ela se beneficia do caos. Então, pessoal, sem mais delongas, hoje nós iremos analisar, pessoal, o que está acontecendo no mundo. Primeiramente, esse vídeo, a gente vai abordar o colapso ao redor do mundo, as crises que estão ocorrendo, como isso pode afetar o seu patrimônio, como pode afetar o patrimônio da humanidade, das pessoas, das nações, como as bolsas de valores estão extremamente caras, com índices extremamente puxados, movidos apenas pela camada do sentimento, e como isso pode espraiar para as outras classes de ativos. Então, pessoal, vamos lá. O mundo está vivendo um grande colapso, isso é inegável. A gente está num período de desglobalização, estagflação, os países se fechando, conflitos na Europa, conflitos no Oriente Médio, possibilidade de invasão de Taiwan pela China. Então nós estamos vivendo num ambiente extremamente incerto. E nesse ambiente a gente tem que ter opcionalidade. A gente vai ver o que é opcionalidade. Esse é o segredo da antifragilidade. A gente tem que ter opções. Se a economia desandar, se houver recessão, guerra, crise, o seu portfólio, qual a direção? Ele está preparado para isso? Porque, pessoal, a gente vai ver agora que é isso que vai ocorrer nos próximos anos. Desordem, família da desordem, volatilidade, caos, elemento tempo. Então, nós estamos passando por uma grande tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a China. Tá, pessoal? A guerra tarifária é apenas um aspecto. A gente tem influências. A China, desde 2003, ali correu para se tornar um país independente, uma grande potência. Os Estados Unidos cedeu, demorou muito para se mover na competição internacional. Então, para os Estados Unidos, a gente está vendo essa crise ao redor do mundo, ele incentivando isso, porque é uma forma que ele não tem mais como atacar a China diretamente. Ele gera uma certa desordem para ganhar tempo para a sua indústria, para a sua tecnologia, a longo prazo, curto e médio prazo, beleza, os Estados Unidos está bem, mas a longo prazo a China deu passos além. Então, nós temos uma tensão geopolítica muito forte, tarifas, inflação. Então, nós vemos o Banco Central aí, americano e brasileiro, mantendo a taxa de juros ou subindo, com medo dessas inflações, por meio dessa incerteza. Então, pessoal, realmente a tensão está bem complicada. E aqui, ponto de ignição, a guerra entre Irã e Israel. Então, Israel, ele vem, pessoal, lutando, contra aqueles países do Oriente Médio já desde 2023, atacando, mas a gente vê que pontualmente ele estava visando o Irã. E agora os Estados Unidos, todo mundo achava que ele não iria atacar, e ele adotou a mesma estratégia do Putin. Pessoal, foi o ataque mais anunciado da história, porque ele mandou bombardeiros, ele mandou caças, mandou os porta-aviões mais modernos, submarinos, mísseis para lá, e dizer, não vão fazer nada não, fiquem tranquilos, daqui a 2 semanas decido. Claro que ele ia atacar, claro que ele ia destruir aquele urânio, aquela fábrica de urânio do Irã. Isso era claro, pessoal, a gente vem abordando isso no canal. Então, ative seu sininho, fique ligado em todos os vídeos, dê um like, isso ajuda bastante o nosso canal, pessoal. Então, a gente agora está, pessoal, passando por um momento bem crítico, em que provavelmente irá escalar ainda mais. Então, pessoal, o Irã acabou de aprovar por seu parlamento o fechamento do Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz? É justamente o local que passa 20, 30%, pessoal, do petróleo no mundo. Isso pode fazer com que o petróleo dispare de valor, aumente a probabilidade de inflação, porque tudo tem aplicações no petróleo, agricultura,
né? Então a gente pode ver aí uma escalada da inflação, os bancos centrais que reduziram a taxa de juros tiveram que aumentar, os que não baixaram, manter durante muito tempo, isso gera recessão, crise para a economia mundial. Então a gente está vivendo, pessoal, realmente um período bem complicado, não tem como as pessoas saberem, vai acontecer isso, o Irã vai negociar, não, pessoal, não tem, né? E as probabilidades a gente está vendo, na verdade, escalando, né? Então, pessoal, a gente vê esses conflitos, né? E principalmente, pessoal, a ilusão do mercado. A gente está vendo o mercado, pessoal, assim, um castelo de cartas, né, sendo construídos, bem frágeis. Apenas 7 empresas, são chamadas 7 magníficas, têm feito que o índice suba de uma maneira sobrenatural, né? A gente vê aí uma subida exponencial. Inclusive, no próximo gráfico, a gente vê, pessoal, que essa subida, esse rosa aqui, é apenas emoção. Então, você vê que caiu, né, porque estava realmente o mercado movido pela emoção, agora está até mais do que antes, né? E tu vê que em poucas semanas ali, com aquela partir do dia da libertação lá, 2 de abril, né, dos Estados Unidos, com as tarifas do Trump, o mercado despencou. Então imagine hoje, né? A gente vai ver que o Bitcoin, como ele é um mercado que está aberto 24 horas, 7 dias por semana, ele já está sofrendo. Ele estava 109 mil alguns dias atrás, agora já está batendo 99 mil. Então realmente a gente pode ver aí um período bem complicado essas próximas semanas, e principalmente por causa disso aqui. O mercado financeiro, o mercado acionário, pessoal, tem se movido por emoções, sem fundamentos, né? E emoção assim, uma hora tá tudo bem, uma hora vai acabar o mundo, já era, acabou, né? Não tem o que fazer. E detalhe, pessoal, nós temos aqui um indicador do Warren Buffett, bem conhecido, que a pessoa às vezes esquece, né? Mas ele coloca aqui que quando o mercado está 120%, né, acima, né, ele está super valorizado. Sabe quanto é que está agora, pessoal? 198. Na bolha da Nasdaq, ele estava 134. Olha como ele está no topo histórico, né? Aí quando você compara, né, um mercado extremamente caro, altamente seletivo, apenas poucas empresas movimentando o índice, a gente vê uma camada de sentimento movendo o mercado, pessoal, isso é receita para o caos. Felizmente é isso que a gente tem visto, né? Escalada de conflitos no Oriente Médio, na Europa, não tem como saber quais são os próximos movimentos. Detalhe, pessoal, outra grande fragilidade da economia mundial. As famílias estão extremamente endividadas por causa da pandemia, tanto no Brasil como fora, e isso torna frágil, isso torna as pessoas frágeis. Então, pessoal, a gente tem que reduzir as nossas dívidas cada dia mais, porque ela não nos dá opcionalidade. Então, cuidado, se você está pensando em pegar empréstimos para investir, isso é muito perigoso, é uma alavancagem operacional, saia dessa armadilha. E aí, pessoal, para a gente concluir, a gente já está aí com 10 minutos de vídeo, né? Qual é a solução, pessoal? A solução é ser antifrágil. A gente viu no vídeo passado, se vocês ainda, né, não viram esse vídeo, pessoal, volte lá, assista esse vídeo aqui no canal, Lucre com a Desordem, 9 dias atrás, tá bom? A gente vai colocar ele aqui no canal, aqui em cima, vai estar no link na descrição do vídeo, esses dois, a força está no rebalanceamento e seja antifrágil. Então, pessoal, o antifrágil é aquele que lucra, é aquele que mesmo ao caos ele aprende, ele tem opcionalidade, ele consegue sair vitorioso. Então, quais são as estratégias, pessoal? Primeiro, a estratégia Barbie. Aqui na Cintalab ele coloca que para você ter um portfólio que seja capaz de sobreviver a eventos cisnes negros, eventos imprevisíveis de altas consequências no mundo, nas finanças, você precisa ter 90% de segurança. Aí vai muito do perfil de risco, né? No livro dele põe 90%, com 10% de adoração ao risco extremo. Então o que acontece? Ele fica, né, mais pesado para a parte da segurança do que do risco. Só que aí, às vezes, você tem investimento em ações, em criptomoedas, opções, e aí essa balança ele sobe tanto que ele acaba pesando. Aí você vende e refaz de novo. Então ele fica sempre nesse balanço. Então sempre tem que estar tendo um rebalanceamento, você utilizando as forças do mercado a seu favor. Tá bom, pessoal? Então, a estratégia Barbie é extremamente importante, aí depende do seu perfil de risco. Alguns falam de 70% de segurança, 30% de risco, né? Mas esse é o segredo, é o que os grandes investidores fazem, né? E pessoal, como a gente falou, nosso objetivo do canal não é especular, não é enriquecer em curto prazo, não, é pegar os rendimentos, né, os frutos do nosso trabalho, do empreendedorismo, investir e deixar lá trabalhando, deixando lá maturando. Então por isso que nós falamos, vamos rebalancear. Às vezes nós falamos muito sobre criptomoedas, a gente sugere muito criptomoedas, parece que a gente só fala compra e deixe 100% do seu patrimônio lá, não é isso. Né? No conhecimento de base nós já falamos sobre um portfólio à prova de fogo, né? A gente falou um portfólio permanente, nós temos abordado inúmeras teses de investimento para ajudar vocês a passarem por essas crises. Tá? Então nós estamos vendo uma crise mundial e que essa estratégia Barbie ela é extremamente importante. Fiquem tranquilos que a gente já vai falar sobre elas, nós já vamos dizer quais são o que eu fiz, nós falamos na força do rebalanceamento, o que eu tinha feito e nós vamos reprisar elas agora. Tá? E outra coisa, pessoal, o que torna você antifrágil, além dessa estrutura Barbie, é você ter opcionalidade, que a estratégia Barbie proporciona para você. A opcionalidade ela pode ser aplicada, pessoal, em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dar um exemplo para que você possa entender. Por exemplo, se você vai ter que viajar e não sabe o que vai acontecer, a gente tem que ser humilde para ter certeza. Então tem várias tarifas ali de passagem. Então o que você, a antifragilidade diga? Compre aquela passagem, mesmo que ela seja um pouco mais cara, que te dê a opção de cancelar sem nenhum custo, se você perder o seu dinheiro. Porque às vezes é barata, beleza, é bem barata, é 30% barato, mas se ocorrer um evento imprevisível, se você não puder viajar, você vai perder tudo. Então a opcionalidade é aquilo que lhe dá um direito
né? Você às vezes tem que pagar um pouquinho mais por ela, mas num evento de incerteza você não perde tudo, você perde menos do mercado. E detalhe, pessoal, essa questão da perda é bem importante. Por exemplo, se você tem um portfólio com 100 mil reais e tem uma queda de 50%, o seu portfólio foi para 50 mil. Para ele voltar para os 100 mil, ele não tem que subir apenas 50%. Porque se ele subir apenas 50%, os teus 50 mil viram o quê? 75. Então, para ele voltar para o 100 mil, ele tem que dobrar, ele tem que subir 100%. Veja, ele quer os 50, ele tem que subir 100. Então, o grande segredo é evitar quedas, reduzir o risco do nosso portfólio, né? Então, a opcionalidade dá isso. Então, você precisa investir em ativos que te deem essa opcionalidade. Então, o que eu fiz, pessoal? Nós vamos trazer mais uma vez aqui, tá? Então, a gente coloca boa parte do nosso patrimônio em ativos que podem se proteger, tá? Então, o que basicamente o meu portfólio hoje está? Eu sou um pouco mais agressivo, como eu falei, isso depende de vocês, mas se vocês não têm... Pessoal, eu sugiro, não ponha um percentual menor do que esse aqui. Eu botei 25% Bitcoin e 25% MicroStrategy, porque eu acho que é o ouro digital, a gente aborda muito sobre isso no canal, e outros 50% então em títulos que tem, né, baixa volatilidade, né, eles não sofrem tanto quanto o mercado, que é os bonds americanos por meio do ETF, TLT, ETF de rates 15% de caixa por meio de um ETF, de bond americano de curto prazo, TFLO, né, e 5% de proteção SQQ. Então vocês vão ver amanhã provavelmente o SQQ dia 23 de junho disparando, né? Se disparar muito, claro, que você não vai comprar agora. Melhor você aumentar o caixa em vez de comprar proteção. Porque você tem que comprar proteção, pessoal, em dias de sol, né? A gente fala, ninguém compra guarda-chuva em chuva porque o preço dispara. Então, provavelmente amanhã o SQQ, o VXX vão explodir. Então, você vê, se você hoje quer rebalancear, você está vendo isso hoje, não sei quando isso vai chegar esse vídeo para você, a gente está gravando aqui dia 22 de junho, o que você faz? Você aumenta o caixa, tá? Então, vocês podem reduzir aqui, né, para 30%, 15% em Bitcoin, 15% em MicroStrategy, ou outras empresas, ou seus mercados acionários, e deixe 70% pelo menos, pessoal, em ativos de segurança. Então, pessoal, hoje nós abordamos a segunda parte da antifragilidade, as estratégias, que era a estratégia Barbie. Lembra essa estratégia aqui dos pesos? 90%, no caso, se você é um pouco mais agressivo, 70% em ativos de segurança e 30% ou 10%, se for 90% de segurança, em ativos de risco. E quando eles subirem demais, eles desbalancearam, você vende, joga aqui, vai sempre trabalhando, né, esse gingado aqui, vamos dizer assim, né? No portfólio permanente que nós abordamos aqui no livro, ele põe o seguinte, a estratégia é 25% em ouro, 25% em bonds americanos, 25% em caixa, 25% no mercado acionário. Como ele foi escrito há 40, 50 anos atrás, mas não tinha o Bitcoin. Então nós estamos somando ali os rates, estamos somando ali, né, o Bitcoin. Então, pessoal, nosso objetivo aqui é sobreviver a esse caos que nós estamos vivendo. E nós sugerimos mais uma vez, pessoal, assistam os vídeos do canal, tá aqui Antifrágeis, @Antifrágeis, se inscreva, ative o sino para você não perder nenhum vídeo. Nós temos aqui várias dublagens, né, de pessoas renomadas nos Estados Unidos, no mundo, falando sobre as tais investimentos. Nós trazemos aqui, né, conhecimento de base, nós abordamos aqui sobre a necessidade de rebalanceamento há quase um mês atrás, há 10 dias lançamos esse conceito de antifragilidade. Assista esses 2 vídeos, são extremamente importantes, tá bom? Então, pessoal, responsabilidade dos seus investimentos. Cuidado, nós estamos aí, como nós abordamos aqui, né, em um período de grande colapso mundial, crise geopolítica, crise no Oriente Médio, crise na Europa, guerra, e o mercado financeiro extremamente caro, né? A gente tem possibilidade de ver grandes correções aí. Lembra-se da 1987, a Segunda-feira Negra, e apenas um dia a Bolsa Americana caiu ali 20%, 30%. Então, pessoal, cuidado. Isso é um cenário, as pessoas dizem, não vai acontecer nunca mais. Pessoal, cuidado. Quando as pessoas dizem, agora é diferente, aí que a gente tem que ter cuidado, tá bom? Responsabilidade dos seus investimentos, vida longa e próxima. Até mais.